Em cada semana, esta temática da perseguição aos cristãos é-nos apresentada aqui no programa Eclésia por Catarina Martins Betancourt, diretora do Secretariado Português da Ajuda à Igreja que Sofre, e Paulo Aido, que é jornalista na instituição, que nos falam e nos passam as notícias que infelizmente continuam sobre a perseguição e a discriminação por causa da religião. Hoje vamos falar do Ruanda. Antes, uma história que nos chega da Nigéria. Greetings from Maiduguri. I'm calling. We are having this conversation from Maiduguri here, the capital of Borno State. My diocese has passed through a lot of difficulties. There have been systematic persecution of Christians. We have lost so many people. A lot of Christians have been killed. They were almost hunted like animals in the wild. I personally have escaped a stray bullet because I had to defend children in a school in my parish. Time when they came and threatened they were going to burn down my parish, I could only run to Jesus and say, God, this is your work. Defend your people. This is where I drive my courage. We have secured from funding, from aid to the church in need, to build human resource and skill acquisition center, which is a trauma center where people will undergo a lot of healing, integration, and reconciliation as to help persons overcome what they have suffered. Boko Haram suka kashe mu miji da uwa, sai dai coci ne suna taimako na wahalan da muka sha, ba karamin wahala ba, coci ne suke taimako na. Har yanzu muna bukatar taimako don muna cikin damuwa har yanzu. Thank you to the church in need for the support you have given us. Remember, persecution, while it makes people suffer, also strengthens them because from within, they find a cause to live. We need your help that we may support these people who are suffering, because Africa also and Nigeria is the future of Christianity. Grupos terroristas no norte da Nigéria que espalham o terror e que constituem, Paulo Aido, uma forma de intimidação sobre as populações. É verdade, e uma das maneiras que têm vindo a ser usadas para intimidar as populações tem vindo a ser o sequestro. Ainda em fevereiro, 317 raparigas foram raptadas de uma escola em Zamfara, precisamente no norte da Nigéria. Felizmente, elas iriam ser todas libertadas cerca de uma semana mais tarde, após apelos de muitas pessoas, nomeadamente até do próprio Papa Francisco. Deixo aqui agora uma pequena nota para os telespectadores, pois a esmagadora maioria das notícias que se referem à Nigéria reportam-se precisamente ao norte do país, onde existem alguns grupos armados, grupos jihadistas, nomeadamente o Boko Haram, que pretendem criar um califado nessa região. Bom, e os cristãos são de facto um dos alvos principais destes grupos armados. E o rapto de pessoas, como eu dizia, é cada vez mais comum. É uma forma de intimidação, claro, mas é também um negócio, pois permite, através do pagamento de resgates, o financiamento dos próprios grupos terroristas. Mas hoje gostaria de falar aqui de uma jovem rapariga, Leah Sharibu, que foi raptada há 3 anos, em fevereiro de 2018. E falo dela, pois esta jovem fez anos na sexta-feira, no dia 14 de maio. Fez 18 anos, ela tinha 14 anos quando foi raptada, e a sua história é extraordinária. Ela foi levada, juntamente com cerca de uma centena de colegas de uma escola, um internato em Dapchi, precisamente no norte da Nigéria, e uma semana depois foram todas libertadas, menos ela. E porquê? Porque Leah, que era a única cristã do grupo, recusou converter-se ao Islão, como os terroristas exigiam pela sua libertação, e ficou em cativeiro. E continua em cativeiro. E fez agora 18 anos. O seu exemplo é extraordinário e devia fazer-nos pensar e agir, devia mobilizar-nos. Segundo as Nações Unidas, cerca de 36 mil pessoas perderam já a vida em resultado desta violência relacionada com o Boko Haram na Nigéria, e haverá também cerca de 2 milhões de deslocados. Mas ainda voltando a Leah Sharibu, não se sabe exatamente onde é que ela está, não se sabe quase nada sobre ela. Há alguns rumores de que terá engravidado, que terá sido forçada a casar com um comandante jihadista, mas, como eu disse, nada está confirmado. A única certeza
é que esta jovem está longe dos pais, está longe da família, está longe dos amigos. Imagina-se o seu sofrimento, as suas lágrimas e o medo porque estará a passar. Nesta sexta-feira, no dia 14 de maio, ela fez 18 anos. Eu fiz as contas, foram precisamente 1153 dias em cativeiro. E ela merece que façamos tudo pela sua libertação, assim como pela defesa dos cristãos nesta região de África. A nossa indiferença, Paulo, é que não tem desculpa, é mesmo imperdoável. E pelo menos interessa e temos o dever de divulgar estas informações para que a opinião pública possa, enfim, fazer o que puder estar ao seu alcance, quanto mais não seja informar que a situação permanece. Exatamente. Pelo menos temos esse dever de informar, para que as pessoas saibam que existem essas realidades que são dramáticas em algumas regiões do globo, onde os cristãos são, e volto a repetir, um dos principais alvos de grupos extremistas. E, portanto, é informarmos, estamos conscientes dessa realidade, é o primeiro passo para depois podermos agir, como é óbvio. São histórias, de facto, que preenchem muitos países no continente africano e, curiosamente, ao mesmo tempo que vemos estas histórias dramáticas, há também histórias de irmãs e sacerdotes que desempenham um papel único em muitos países, como é o caso de uma congregação feminina no Ruanda. Hello, I'm Sister Cecilia. I live in Rwanda, a beautiful country in the heart of Africa. Since I was a child, I dreamed of taking care of elderly people, the loneliest and the most forgotten. God called me to do this job in the congregation of Arutani Missionary Sisters. Some of them are so old and fragile that it's very difficult for them to do some of the most simple tasks. Sometimes they have nothing to eat. We ask the kids to convince their parents to share their food with the elders. Healthcare is very expensive. We provide them basic medical treatments at our dispensary. Many of them live with serious trauma from the past, when 1 million of us were killed during the genocide. Everybody lost someone. When the violence stopped, we realized that the most important thing we needed was forgiveness and love. Because without God's love, forgiveness and reconciliation would not be possible. All that is possible because of you. Thank you, ACN. O trabalho das irmãs no Ruanda, e acontece neste país como muitos outros países africanos, com as irmãs e os sacerdotes a fazerem muito do que caberia ao Estado, seja ao nível da educação, da saúde e da assistência social. E tudo isto graças ao apoio que chega da comunidade internacional, não é assim, Catarina? É verdade, é graças de facto a esse apoio que vem dos milhares de cristãos em todo o mundo, através da Fundação AIS, e esta é de facto uma das nossas missões, uma das áreas mais gratificantes do nosso trabalho, de facto ajudar a que a sobrevivência destes padres, destas irmãs, continue nestes países, o seu trabalho possa continuar, e isto só é possível de facto graças à generosidade dos nossos benfeitores em todo o mundo que vão apoiando estes projetos. Portanto, esta irmã Cecília, que nós acabámos de ver neste pequeno filme, tem de facto um sorriso luminoso, que é de facto também um exemplo concreto também desta nossa ajuda. Portanto, uma em cada 47 religiosos em todo o mundo é apoiada pela Fundação AIS, tanto na sua subsistência como na sua formação. Ao mesmo tempo também se passa o mesmo com sacerdotes e com seminaristas, portanto são números
que são extraordinários, de dizer que de facto espelham bem esta solidariedade que existe entre os cristãos em todo o mundo e de facto significa de facto esta ponte de amor que existe entre os nossos benfeitores e esta igreja que sofre no mundo. 1 em cada 10 padres no mundo é apoiado também pela AIS, assim como 1 em cada 7 seminaristas no mundo também é apoiado pela AIS. Portanto, isto é apenas um exemplo de como é possível ajudar esta igreja que é tão perseguida, que é tão necessitada, mas continua de facto a desempenhar um papel único no seu país, junto dos mais fracos, dos mais protegidos, dos mais necessitados. Portanto, como dizíamos há pouco, onde o Estado falha, muitas vezes, e infelizmente em África o Estado falha muito, a Igreja de facto está lá e procura que ninguém fique para trás, procura que toda a comunidade seja apoiada, seja ajudada nas suas necessidades mais básicas. Podemos dizer que é esta irmã Cecília, que é das Irmãs Missionárias Peloquinas, que vimos no filme, e tantas outras irmãs de outras congregações que vivem em África, são de facto esta garantia de que o amor irá triunfar sobre a violência, sobre a perseguição, sobre este extremismo religioso que já falámos aqui hoje. Portanto, ajudar estes homens, estas mulheres de Deus, é de facto um trabalho que nós queremos continuar junto destes que mais sofrem, e é esta de facto a nossa missão. Por isso deixo aqui este desafio, este pedido, para nos ajudarem a continuar a apoiar os padres e as irmãs, a Igreja, a continuar a sua missão em África. O trabalho desenvolvido pela Fundação Ajuda a Igreja que Sofre, seja de facto na informação sobre contextos onde a liberdade religiosa não é garantida, como também de projetos que permitem a subsistência de muitas comunidades cristãs no mundo. Agradeço Catarina Martins e Paulo Aire terem estado aqui no programa Eclésia esta semana. Muito obrigado. Obrigada. Até para a semana.